Olá, tudo bem? Hoje, dia 14 de abril de 2014, vamos fazer o resuminho da aula de hoje. Na aulinha de hoje, de 2021, tia Tereza falou, falei errado. O que eu falei, Jesus? Nem sei o que eu falei. Dia 14 de abril de 2021, não é isso? Vamos fazer o resuminho da aula de hoje. Nem sei o que eu falei, depois eu tenho que ver o vídeo para eu saber o que eu falei. E aí a aulinha de hoje, gente, eu tinha pedido para as crianças assistirem o vídeo da tia Ana Carla contando essa história. O curumim, ok? O curumim. Aí a tia Tereza ainda pesquisou com eles o significado de curumim, que significa rapaz jovem, novo, né? Então as crianças, os adolescentes, eles chamam de curumim, tá? E aí a tia Ana Carla fez um vídeo contando essa história. E a tia Tereza postou no grupo esse vídeo dessa contação de história. As crianças assistiram. E quem não assistiu, a tia Tereza contou a história na hora da aulinha, tá? Mas o pessoal do grupo já tá com essa história postada no grupo. Não tem necessidade da tia Tereza gravar vídeo novamente contando, porque já tem essa história no grupo. E aí, depois que a tia Tereza contou a história, cada criança falou uma curiosidade sobre a vida indígena. E aí, assim, algumas coisas que de repente é bacana a gente destacar, que eles falaram sobre a questão do banho, né? Da questão do banho do índio sendo um banho que é diário, né? Um banho todo dia, e um banho que acontece no rio, né? E a gente comparou, e como é que a gente toma banho? Ah, no chuveiro. E aí a gente lembrou que o hábito que a gente tem hoje de tomar banho todos os dias é um hábito de origem indígena. Porque quando os portugueses vieram para o Brasil, né, os portugueses, pessoas que moram em outro país chamado Portugal, quando eles vieram para o Brasil e que chegaram aqui no país e que viram os índios tomando banho de rio todos os dias, eles estranharam aquilo, porque para eles o banho era algo que deixava o corpo desprotegido. E aí eles poderiam ficar doentes caso eles tomassem banho todo dia. Os portugueses europeus não tinham hábitos de banhos diários. Eles aprenderam isso aqui com a população, com o povo indígena. Então esse hábito que a gente tem hoje em dia de tomar banhos todos os dias é uma herança cultural da cultura indígena. E aí também eles falaram da questão que na história faz uma comparação, né? Como que era a vida do Peri quando ele vivia na mata e como é a vida dele depois que ele foi morar na cidade. E aí a gente falou da questão do uso do fogão, né? Que a cultura dos índios, de um tempo atrás, porque hoje em dia nós temos índios morando em casas, índios que estudam, que vão para a faculdade, que usam celular. Então, assim, a origem da cultura indígena em relação a questão de cozinhar alimentos era ali justamente com fogueira, né? Com galhos, né? E fazendo panelas, ferramentas, instrumentos de barro, alguns de pedra, com galhos, bambu. E a gente também falou do uso da cama, né? Que quando o Peri foi para a cidade, Peri estranhou, ele não conhecia o chuveiro, não conhecia o fogão, não conhecia a cama, porque o hábito indígena era justamente de dormir em redes. Algo também que a gente falou foi de algumas configurações da organização deles, né? Convivendo socialmente em tribos, que eram grupos de indígenas. A casa do índio, todas as crianças sabem que é a oca, feita de materiais retirados da natureza. O chefe da tribo é o cacique, não é verdade? É o chefe da tribo. E o médico da tribo. Isso tudo que eu tô falando foi resumo da nossa conversa, de coisas que a gente foi conversando com as crianças, tá? E que coisas que eles apresentaram. Então, assim, é interessante, antes da gente ir apresentando um monte de informação para as crianças, perguntando o que vocês sabem sobre a cultura indígena. Porque às vezes a gente está falando várias coisas ali que eles já estão cansados de saber. Tem coisas que são novidades,
né, que é bacana a gente trazer, mas tem coisas que fazem que eles já sabem e querem ensinar pra gente. E aí falaram do pajé, que é o médico, né, que é aquele curandeiro que domina todos os conhecimentos em relação aos medicamentos dos índios, que são as ervas, né, as plantas, que eles têm um domínio muito grande sobre cada planta da floresta, é boa para quê, o que cura. E aí a gente conversou que muitas das medicações, nós usamos medicações com comprimido, comprando na farmácia, mas muitas dessas medicações foram pesquisadores que pesquisaram esses ensinamentos, esses conhecimentos da cultura indígena sobre as plantas, sobre as ervas, e verificaram que realmente eram verdadeiros, funcionavam, e a partir dessas pesquisas fizeram medicações que nós usamos hoje, a partir dos conhecimentos dos pajés sobre as plantas e ervas da natureza. E aí, deixa eu lembrar o que mais que nós falamos. Falamos bastante coisa sobre a cultura indígena. As crianças na sexta-feira pintaram o corpo, postaram fotos no grupo, postaram vídeos explicando o que os índios, qual era o costume dos índios. E aí, nesses vídeos, a gente relembrou que eles falaram que os hábitos indígenas é de caçar, pescar, se alimentar de frutas, de legumes plantados com sementes que eles mesmos plantavam e colhiam. Aí eu trouxe algumas figuras de alguns alimentos, né, que fazem parte de origem indígena. É o milho, tem abóbora, outros tipos de alimentos baseados em grãos e sementes, a mandioca, que tem até a lenda indígena manioca, que é a lenda da mania, origem da mandioca. Aqui também, deixa eu ver, tem mais. Aqui, ó. Aqui colocamos alguns frutos, cacau, né? Que dá origem que dá o chocolate, do qual a gente faz o chocolate, cacau. Tem o açaí também. E várias outras frutas, caju, ok? E aí, além desses alimentos que nós falamos, além dos alimentos, né, frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carne de pesca, né? A gente também falou da questão da cultura, do hábito deles de pintar o corpo. Aí eu mostrei a pintura das índias, com colares feitos de sementes, grãos e sementes, pinturas no corpo também retiradas de sementes da natureza, como o urucum. Eu até mostrei para eles aqui o urucum, que eu achei lá perto da nossa escola, tá vendo? Parece um porco-espinho. Dentro dele tem essas sementes, ó. Tem essas sementes que elas são amassadas, misturadas, né, com outras substâncias da natureza lá, a água, né? E aí elas fazem os corantes que eles pintam a pele. O que eu expliquei? Eles sabem manusear corretamente. Não é bacana a gente fazer isso em casa, porque a nossa pele não está acostumada, pode queimar, pode machucar. Mas é interessante mostrar, né, que não tinha guache, não tinha tintas compradas. Tudo que eles aproveitavam vinha da natureza, até para pintar o corpo, ok? E a gente até comparou com a questão da fruta amora. A fruta amora, se a gente pegar, colocar na boca, a gente fica com a boca toda roxa, né, toda manchadinha, as pontas do dedo também manchadinha, porque tem uma coloração. Então, os índios sabiam determinadas coisas da natureza, frutas, folhas, sementes, que se eles manuseassem poderia gerar uma cor para poder utilizar na pintura do corpo, ok? Eles até fizeram isso, postaram fotos, vídeos no grupo, ok? Também como usavam penas, né? Plumagens de animais, couro dos animais que eles caçavam, para poder
enfeitar todo o corpo. E essa preparação, né? Essa preparação dessas pinturas, elas poderiam acontecer para várias coisas. Poderiam acontecer para um período, de repente, que eles estivessem se preparando para uma guerra, né? Para uma luta. Ou então em períodos de festa, comemoração pela colheita, pela chuva. Ou então para cerimônias religiosas, tá? E aí, além disso, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Ah, tá. Eu coloquei aqui mais uma foto das preparações deles, ó. Justamente para agradecimento, ó, em danças. Danças às vezes coletivas, danças individuais, mas sempre com uma ligação religiosa, com rituais, festividades, agradecimentos, ok? E aí, quando a gente terminou e as crianças falamos também bastante da história, a gente pegou para fazer a parte da apostila, ok? Fizemos o calendário. Lá no calendário nós circulamos o dia 14. No calendário circulamos o dia 14. E fizemos aqui, ó, no calendário de abril, nós fizemos o dia 14 e colocamos hoje o tempo sol. Hoje aqui o tempo abriu um pouquinho, preenchemos o número 14, que é o 1 e o 4, ok? E colocamos o tempo sol. Depois disso, nós fomos lá para a atividade do número 9. Ontem no grupo, eu coloquei a música infantil de 1, 2, 3 índiozinhos. Porque nessa atividade da apostila tem essa música, e como nós estamos trabalhando, por isso que eu pulei para a atividade 9, que é essa daqui. Atividade 9, cantiga para conhecer palavras e sequência numérica. Então, o que nós fizemos nessa cantiga? Nós cantamos, ok? Nós cantamos acompanhando com o dedinho. Nós circulamos os números que aparecem na cantiga. Nós circulamos os números, ok? Então, vamos lá, para a gente ver o que a gente fez na aulinha hoje. Cantamos a cantiga, acompanhando com o dedinho. Circulamos na cantiga os números. Pintamos a palavra índiozinhos, que aparece na cantiga 5 vezes. Pintamos com lápis de cor clarinho. Quando nós finalizamos, nós fizemos essa parte aqui, de contar os índios e ligar ao número correspondente, ok? E finalizamos nessa parte aqui de baixo, nós finalizamos escrevendo os números, né? Numerando de 1 até 10, ok? Numerando, colocando um tracinho, 2 tracinhos, de 1 até 10, ok? E a tarefinha de casa hoje é, no nosso celular, o celular da mamãe, nós vamos pesquisar lá no Google, com a ajuda dos familiares, uma curiosidade indígena. Nós vamos pesquisar, nós vamos escrever no nosso caderno essa curiosidade, nós vamos desenhar. Quem quiser imprimir e colar também pode, ok? Então, foi essa a tarefinha de hoje. E um beijo. Até amanhã, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus.